Quando estudamos a origem do homem, a teoria seguida pela história básica é a evolução. Qual a teoria que você acredita? Não, teoria de evolução é algo que eu já abandonei tem muito tempo, desde quando eu fui fazer especialização, mestrado e doutorado. Essa ideia de evolução eu já deixei de acreditar nela há muito tempo, porque ela pressupõe também que existiria indivíduos mais evoluídos e menos evoluídos, indivíduos que são melhores, indivíduos que são piores. Eu acredito que cada um é cada um, dentro do seu território, dentro do seu tempo, dentro do seu espaço. Então, essa teoria da evolução, aquilo que você começa na pré-história e um dia vai acabar, isso aí já é algo que na história já é refutado, e eu sou uma pessoa que, literalmente, eu já também refuto isso aí como princípio teórico para analisar a história. Afinal das contas, Bob Esponja é ou não gay? Certeza que aquele... Gente, pelo amor de Deus, esponja. O que esponja faz? Só recebe. O que esponja faz? Só tem o que? Substância sendo penetrada. Logo, a gente deduz o que? Justamente isso. Não só o Bob Esponja. O Walt Disney também falou que o Mickey, ele tinha, de vez em quando, né? Aquela... né? Como diz o outro. Há anos as pessoas dizem, o Brasil não tem jeito. Afinal, o que prende o Brasil no subdesenvolvimento? O povo, porque justamente há anos é o próprio povo falando isso. O Brasil não tem jeito. Existe um princípio básico disso do Estado, que é o seguinte: o Estado é a representação do seu povo, né? Quando a gente vai ver na história de algumas outras potências, desde França, a unificação da Alemanha, passando pelos Estados Unidos, você tem um povo que é extremamente arraigado ao princípio de nação e não pensa dessa forma. Isso é uma forma que o próprio povo brasileiro se vê. E a partir do momento que o próprio povo se vê dessa maneira, o Estado ele vai simplesmente ser um resultado dessa visão que você tem de si próprio. É a mesma coisa do povo falar o seguinte: ah, o governo não faz, o governo é corrupto. Não, o governo é a representação do povo. Se o governo não faz, o governo é corrupto, é porque o próprio povo senta no próprio rabo. O brasileiro tem essa prática de sempre colocar a culpa no próximo, nunca colocar como responsabilidade dele, que é diferente das outras potências, né? Por que os ratos não conseguem vomitar? Por que os ratos não conseguem vomitar? Meu Deus, por que os ratos não conseguem vomitar? Gente, boa pergunta. Por que os ratos não conseguem vomitar? Por que laranja é laranja e limão é verde, né? É limão. São perguntas que a vã filosofia, a ciência ainda não vai conseguir responder. E eu, como cientista limitado dessas questões profundas da humanidade, eu também não consigo te responder. Por que o rato consegue vomitar? Faz uma diferença. Não, mas lógico, Mas uma pessoa observando, tipo, eu, a partir de hoje, todos regurgitam. A gente tem nojo dele. É verdade. Quem que não vomita, ele não morre de novo. O que pensa sobre a interferência da religião na ciência? Isso é um problema, né? Isso é um problema que eu acho que são dois paradigmas completamente diferentes de interpretação da realidade, né? Apesar de eu achar também o seguinte: apesar de ser dois paradigmas diferentes de interpretação da realidade, eles acabam sendo muito parecidos, porque eles têm alguns pressupostos que são muito levados por crença. Igual, por exemplo, eu costumo fazer uma brincadeira, mas é uma brincadeira que é sério, é o seguinte: quando eu pergunto para as pessoas onde é que está o átomo é uma ideia. O átomo não é uma verdade absoluta. O átomo não foi comprovado. Como Deus, Shiva, Odin, Wotan, Zeus também não foram comprovados. A base das ciências naturais, que é a perspectiva da existência de uma menor partícula que é o átomo, é uma ideia criada por Demócrito de Samos. E até hoje isso perdura, é quase uma fé, né? Quase a Igreja Universal do Átomo terrestre e etc. Né? Como a religião também, as duas elas tentam dar explicações e elas se acham o dono da verdade absoluta, só dentro daqueles paradigmas, né? Então eu acho que, apesar de serem dois paradigmas diferentes de tentar explicar a realidade, as duas se baseiam em princípios que não são exatamente comprovados, e segunda coisa, as duas querem dar uma verdade absoluta, uma explicação geral para tudo, né? Ou pelo menos tentam fazer isso, né? Ou pelo menos tentam. Afinal das contas, por que a galinha também só?
Olha, dizem, corre a boca miúda, que é para chegar do outro lado, mas não foi pro outro lado. Essa galinha, ela estava ressentida com o galo. O galo vinha na direção contrária dela na calçada, logo ela viu aquele galo, de desdém, ela fez o quê? Atravessou a rua. Deixa eu ir pra lá. Os relacionamentos estão cada vez mais frágeis e mais curtos. Para você, qual o motivo principal? Porque as pessoas estão mais frágeis, porque as pessoas vêm perdendo os referenciais, a gente está num momento de transformação. Eu costumo dizer para os alunos e costumo dizer para as pessoas que a gente está num momento que daqui a 80 anos as pessoas estarão estudando esse momento de agora, que é um momento de transformação. A gente vem perdendo os referenciais e isso é algo que vem desde 1968. Tem uma frase que foi pichada nos muros de Paris, na época do maio de 68, que era muito interessante. Deus está morto, Marx também, eu não me sinto bem. Isso que é um fato interessante, né? O princípio religioso está morto, a ideologia está morta e a pessoa não se sente bem. Ou seja, algo que dava foco aos seres humanos, à sociedade, aos grupos sociais, eles estavam todos sobre o quê? Sobre o crivo do descrédito, do ceticismo, da dúvida, da decadência. Aí as pessoas não se sentem bem. Eu acho que é uma questão de falta de referencial. Apesar da gente perceber que os relacionamentos que hoje eles estão mais curtos, a gente percebe muito mais referenciais de que esses relacionamentos eles poderiam ser mais duradouros. As pessoas falam mais que amam, as pessoas falam mais que sentem saudade, as pessoas usam mais alianças da mão direita. Isso aí, eu assustei para isso, foi quando meu pai, um cara de 68 anos de idade, vira para mim e fala: Rodrigo, você já reparou tanto que esses meninos, eu estava ali na feira hoje, meninos de 15, 16, 17 anos, tem uma aliança de compromisso na mão direita? Eu levei 3 anos para fazer isso com sua mãe. Eu falei: pai, isso, com uma semana de beijo na boca, o menino já está colocando aliança, a menina já está colocando aliança como laço de compromisso. E são compromissos muito curtos e muito efêmeros. Do mesmo jeito que coloca essa aliança, também tira. Por incrível que pareça, o número de casamentos hoje em dia é maior do que anteriormente. Também o número de divórcios também, né? Comente sobre o poema atual. Eu tô contigo, pegando ela, pensando naquilo, tarado naquela. Poema lindo. Tô contigo, pensando nela, como é que é? Pegando ela, pensando naquilo, tarado naquela. Tarado naquela. Eu acho que isso é mais uma passagem desse grande movimento brasileiro. Isso é funk, né? E eu acho que o funk veio para contribuir com a língua portuguesa, veio para contribuir com a linguagem. Igual, por exemplo, quando a gente fala sobre MC Catra, Valesca Popozuda e outros grandes intelectuais da linguagem brasileira, o que isso aí está querendo dizer? Diferente do que vocês acham, que é corpus, lascívia, eles estão dizendo sentimento. Quando eles falam estão tarados naquela, é naquela situação de sentimento, onde é que os dois vão se juntar e serem felizes para sempre. Essa é uma desconstrução de discurso que eu fiz sobre o funk. Detalhe, funk comanda, é o que rola. É som de preto, de favelado. Mas quando toca, ninguém fica parado. Você acredita na eficiência de revoluções sem sangue? Não. Eu não acredito em eficiência da revolução sem sangue pelo seguinte: só as revoluções com sangue elas se estabelecem. Eu acho que isso é desde o corpo humano, quando a gente sai da situação de criança e vai para a fase adulta, menstruação, perda de virgindade, isso tudo é feito na base de sangue. Revoluções também. Revolução Francesa, Revolução Cubana, Chinesa, unificação da Alemanha, independência dos Estados Unidos, todas foram feitas com luta. Essas ficam. Essas ideias de mudança baseadas em passeatas feitas no final de semana, como foi feito aqui sábado, o dia 7 de setembro, isso não muda nada. Tem que incomodar, tem que partir para a pancada. Em Teresina deu a último exemplo que coisa com sangue resolve. A passagem fez o quê? A passagem diminuiu. Mas enquanto os estudantes estiveram na rua e o pau cantou. Eu só acredito que as mudanças vêm desse jeito. Qual é o nome completo do Pato Donald? O nome completo do Pato Donald, eu não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia. Donald não sei o que lá dentro. Ah, Donald não sei o que lá dentro. Eu acho verdade. Fantástico. Gente, eu sou o Rodrigo Grabois, eu e o professor Guga que já esteve aqui, a gente
é do Projeto Ágora, toda quarta-feira na Twitchcam, a partir das 7, 7h30, tá? Sempre com debate sobre questões contemporâneas. Agora a gente está chamando a galera para participar, sejam convidados especiais, e a gente também está chamando os alunos para estar lá conversando com a gente. Dá sempre uma visitada, quem puder estar ajudando, retweetando, tá? A gente está aí. Agradeço muito aqui o pessoal do Depressão, que é parceiro da gente do Projeto Ágora, tá? Pela oportunidade. Aí, duas coisas. Vamos ajudar o Lar Meninas de Trindade, com o pessoal do terceiro A, que está fazendo um movimento aí para arrecadação de comida, de roupas, etc. E ajudar também o professor Vinícius, que o Grupo Pela Vida, tá? Se vocês puderem estar ajudando, a gente não está fazendo revolução, mas pelo menos está ajudando duas casas aí, que é bacana. Apesar de ser religioso, eu acredito no seguinte: é pela transformação da nossa mente que a revolução começa. Beleza? Muito obrigado, gente.